Fala galera, no vídeo de hoje veremos o resumo da primeira temporada de Hitoriboshi no Isekai. Se gostarem e quiserem que semana que vem eu traga outros animes, curtam o vídeo e comentem muito aqui embaixo. Além disso, não se esqueçam de se inscreverem no canal e conto com vocês. A história inicia com um garoto se escondendo de alguns goblins, até que eles o descobrem e correm atrás dele, porém era tudo uma armadilha para os monstros. O nome dele é Haruka e ele disse que aquela é a sua nova vida, sozinho em outro mundo. Voltando para o passado, quando ainda estava em seu mundo, Haruka estava lendo como de costume no intervalo. Ele é solitário e não conversa com ninguém de sua sala, e conseguia ver os grupos diferentes que tinha em sua turma, porém não se encaixava em nenhum deles. De repente um círculo mágico apareceu no chão e Haruka já sabia do que aquilo se tratava. Porém seria muito ruim ir para outro mundo e perder a vida que tem, então o protagonista tentou fugir. Como a porta estava trancada, ele tentou sair pelo teto, porém mesmo assim foi pego pelo círculo mágico. Em uma sala toda branca ele conheceu um idoso. Ele se assustou ao vê-lo lá, pois todos já tinham ido embora. Ele queria que Haruka se apressasse para escolher seu poder. Porém, como foi o último a chegar, só havia sobrado os poderes fracos que ninguém queria, como caminhar, bem-estar, sensibilidade, entre outros. Por causa disso, ele reclamou com Deus. E então, como queria que o garoto fosse embora logo, o velhote deu para ele todas as habilidades que sobraram. Haruka foi teleportado para o meio do nada e tinha consigo um conjunto de itens, onde o saco que os guardavam era infinito. Depois de se vestir com os itens que tinha, ele precisou girar os dados para conseguir seus status. Porém, tirou o melhor resultado e ele decidiu colocar seus pontos em sorte, o que fez esse atributo ficar com o poder máximo. Ele descobriu que ganhou duas habilidades adicionais, chamadas Sozinho, que faz ele não poder formar grupos, e Subjugar, que o permite fazer outros seres seguirem seus comandos. Dessa forma, ele entendeu que precisará viver sozinho e decidiu conseguir um lugar seguro para morar. Ao colocar as lentes de contato, ele conseguia identificar os itens que via, o que é mais forte do que ele imaginava. Com isso, ele encontrou alguns cogumelos comestíveis, e em pouco tempo, Haruka achou uma caverna e decidiu transformá-la em seu lar. Enquanto descansava, ele percebeu que aumentou seu nível, evoluindo sua habilidade de temperatura para magia de fogo, além de receber outros poderes novos. Ao acordar, ele preparou algo para comer, e quanto mais itens do conjunto da Vila A usava, mais ele via como essa habilidade é útil. Como tinha um lugar para ficar, ele saiu em busca de comida, até que encontrou seus primeiros monstros. Porém, eles tinham status muito fortes para ele. Contudo, sabendo que um dia precisaria lutar, ele combinou algumas habilidades e derrotou os monstros. Voltando para a caverna, suas habilidades aumentaram ainda mais. E no dia seguinte ele já estava cansado de comer cogumelos. Depois de testar uma nova habilidade que aumenta suas capacidades físicas, Haruka correu pela floresta e começou a treinar, derrotando alguns goblins. Durante os dias que se seguiram, ele evoluiu ainda mais suas habilidades e conseguiu melhorar muito sua base. Em mais uma noite de caça, Haruka finalmente conseguiu capturar um animal, porém ele percebeu seus antigos colegas por perto. Ao ver o grupo da representante de classe, ele se lembrou da garota, pois ela sempre o tratou bem, porém ele estava mais feliz assim, vivendo sozinho e com liberdade. O protagonista quase foi encontrado pelos delinquentes, porém foi salvo graças ao coelho. Ao segui-los, ele descobriu o plano maligno deles, usarem seus poderes para se aproveitarem de todas as garotas da turma. Por ter evitado seus colegas, o nível de solitário do protagonista subiu. Com seus poderes, ele deixou a caverna ainda mais confortável. Contudo, enquanto dormia, ele escutou muito barulho do lado de fora. Eram os nerds lutando contra alguns goblins. Haruka pensou em ajudar, mas ao ver que eles tinham poderes muito mais fortes do que ele, decidiu ficar parado. Entretanto, alguns goblins apareceram atrás deles. E como os nerds sempre o trataram bem, o protagonista os ajudou. Ele levou todos para sua casa e os nerds explicaram o motivo de terem se afastado dos outros. Eles contaram sobre tudo o que aconteceu quando foram teleportados para aquele mundo. Como eram os únicos que conheciam como funciona um Isekai, começaram a guiar o restante da turma. Com a ajuda da representante de classe, tudo estava indo bem, até que alguns pararam de ajudar e colocaram todo o trabalho em cima dos outros. Além de proteger o acampamento, os nerds estavam com medo dos delinquentes fazerem algo com as garotas, pois um deles pegou um poder chamado Charme. Dessa forma, ao ouvir o plano dos delinquentes, eles foram conversar com a representante de classe.
Então ela decidiu aumentar seu nível, e quando os idiotas atacaram, foram derrotados e expulsos do acampamento. No entanto, eles voltaram e colocaram fogo nas barracas. Assim, as pessoas que não faziam nada colocaram toda a culpa nos nerds. Por isso, eles foram embora. No dia seguinte, depois de passar mais um tempo com eles, Haruka se despediu. E mesmo após eles o convidando para se unirem, o protagonista os rejeitou, pois não queria atrasá-los. Como estava preocupado com a representante de classe, ele foi ver como seus colegas estavam. E no caminho encontrou um kobold, que era um pouco mais forte que um goblin, mas foi derrotado. Depois de andar mais um pouco, Haruka deu de cara com um grupo das Gals. E elas não o deixaram fugir. Basicamente, elas estavam procurando pelos nerds para pedirem desculpas. Assim, ele deu um sermão delas, o que fez as garotas chorarem. Contudo, vendo que Haruka sabia como sobreviver naquele mundo, elas pediram a ajuda dele. E a sua habilidade de subjugar foi ativada. Com isso, elas ficaram sob as ordens dele. E pareciam não terem mais vontade própria, apenas tentando ajudá-lo. O protagonista não sabia como cancelar a habilidade, até que a representante de classe o encontrou. O nome dela é Tsuyuri, e estava com algumas outras garotas. Ele explicou a situação e tentou ir embora, porém elas não deixaram. Quando Tsuyuri conversou com Shimazaki, a garota voltou ao normal. Depois de muita conversa, elas decidiram ir com ele até a casa do garoto e ficaram surpresas ao chegarem no lugar. Como tinham pessoas demais na casa, Haruka decidiu dormir em uma barraca do lado de fora. Tsuyuri apareceu para conversar com ele e contou que estava triste por não fazer nada para ajudar as garotas. Contudo, Haruka animou, dizendo que ela estava fazendo o seu melhor. No dia seguinte, o protagonista foi acordado por Shinami. E quando ele descobriu que tinha peixe para o café da manhã, saiu correndo da barraca. Dessa forma, elas ensinaram para ele como estavam pescando. E isso deu uma ideia para o garoto. E então, usando sua habilidade de empacotamento, ele a envolveu na magia de raios de Yamakata. Assim, ao usá-la, ganhou a magia de raio. Com isso, Haruka decidiu ajudá-las a subir alguns níveis. Mas descobriu que todas já estavam em um nível muito maior do que o dele. No entanto, ele entendeu o problema delas. Elas não sabiam como lutar e tinham medo de fazer isso. E então, nos dias seguintes, Haruka ensinou as garotas a lutarem, e mesmo a maioria sendo inúteis, algumas conseguiram melhorar rápido. Desse modo, elas estavam prontas para ir para a cidade. Porém, para surpresa do protagonista, elas queriam que ele fosse junto. Assim, na quarta, vemos um garoto fugindo, até que alguém encapuzado apareceu e o matou. Rumo à cidade, eles encontraram um inimigo mais forte. Porém, com apenas um golpe de sua vareta, Haruka o derrotou. Porém, ele queria ter usado magia, que os nerds disseram ser o modo mais efetivo contra aquele monstro. Assim como a bola de fogo, ele derrotou outro com apenas um golpe. Isso deixou as garotas irritadas, pois não conseguiam aprender nada por ele ser forte demais. Durante a noite, quando o protagonista estava pensando qual rotas eles seguiriam, ele se encontrou com um grupo dos atletas. Eles contaram o motivo de estarem se escondendo das garotas. Basicamente, eles estavam com medo de uma habilidade em específico. Ela se chama sequestrar e eles acreditam que os delinquentes não a possuem. Porém, tem medo de quem está com ela, por isso estão escondidos para proteger as garotas. A representante de classe ouviu tudo isso e no dia seguinte ela conversou a sós com Haruka. A pessoa que tem aquele poder é ela e o protagonista já sabia disso. Essa habilidade permite que você possa roubar os poderes de alguém tirando a vida das pessoas. Ela estava se sentindo mal achando que o protagonista iria se afastar dela. Porém, Haruka não tinha medo, pois sabe que ela nunca faria algo ruim mesmo com essa habilidade. Continuando a viagem, ao encontrar um rio, o protagonista decidiu testar um novo poder, e então ele uniu suas habilidades para tentar voar. Mas não conseguiu, apenas pulou muito alto e caiu com tudo no chão. Nos dias seguintes eles não tiveram nenhum problema e conseguiram sair da floresta. Haruka viu que tinha uma nova habilidade chamada passo aéreo e ao usá-la, viu que conseguia caminhar no ar. Usando sua percepção ampliada, ele descobriu que alguns aventureiros estavam sendo atacados. E então ele contou para as garotas o que estava acontecendo. Ele não queria ajudar, pois não sabia se eram pessoas boas. Porém, Tsuyuri o convenceu a ir salvá-los. Haruka sabia que não chegaria a tempo correndo, e então tentou algo novo. Assim, deixando seu corpo leve e usando magia de vento junto com o passo aéreo, ele conseguiu voar, porém Tsuyuri acabou indo junto com ele. Entretanto, como ele não conseguia parar, caiu em cima dos monstros e salvou os aventureiros. Ele conversou um pouco com eles e descobriu que aqueles cogumelos que estavam comendo eram itens raros. Quando as garotas chegaram, eles foram juntos para Omoi, a cidade mais próxima deles. Elas ficaram muito felizes em conseguirem.
E de volta para a floresta, vemos que os delinquentes planejavam ir atrás das garotas. Porém, como as habilidades deles foram seladas pelos nerds, pretendiam lidar com eles antes. As garotas estavam muito animadas em verem outras pessoas, e Haruka estava feliz que poderá voltar para sua vida solitária. Elas planejavam ir até a guilda de aventureiros para se cadastrar e vender os itens. Assim, ao chegarem lá, o mestre da guilda quis ver o protagonista. Contudo, ele apenas o chamou para agradecer Haruka por ter salvo aqueles aventureiros. Como as garotas foram se registrar na frente, ele decidiu vender os cristais mágicos dos monstros que derrotou. Porém, eram tantos que precisavam de um dia para analisar todos. Todas elas conseguiram se tornar aventureiras e estavam por volta do level 30. Porém, quando Haruka tentou se registrar, ele não conseguiu, pois ainda não estava no nível 10. Além de só poder trabalhar sozinho no nível 20. Durante a noite eles foram para uma hospedaria e todos estavam muito mais felizes com aquela vida. Voltando para a guilda, o protagonista recebeu muito dinheiro pelos cristais, e a atendente explicou o valor deles, que era de acordo com o nível dos monstros derrotados. Para agradecê-lo pela ajuda, um dos aventureiros levou o protagonista para uma loja de armas, e ao testar os itens, Haruka ficou muito animado, não sabendo o que escolher. De repente, ele encontrou um colar especial e descobriu que ele o permitia combinar 7 itens diferentes e usar os efeitos deles todos de uma vez. O que Haruka descobriu ser muito útil, pois os itens que vieram em seu conjunto de aldeão também aceitavam itens para serem combinados. Como estava muito tarde, Chizuyuri deu um sermão no protagonista, porém por causa disso um dos itens se ativou, e ele combinou todos que havia escolhido sem querer. No entanto, eles custavam mais dinheiro do que Haruka tinha, e eles precisaram implorar para o vendedor aceitar fazer um desconto. Haruka queria muito sair da cidade para conseguir mais cristais mágicos, porém é proibido para forasteiros saírem sem uma licença de aventureiro. Dessa forma, ele decidiu usar os novos poderes de seus itens. Assim, ficando invisível, tentou fugir sem ser percebido, porém quando ele estava quase indo embora, algumas garotas ouviram. Como eram aventureiras, as garotas partiram para sua primeira missão, e Chizuyuri não deixou Haruka ir junto, por causa da sua tentativa de fuga. Com isso, sozinho na cidade, ele conseguiu fugir, mas do lado de fora ele percebeu alguns bandidos atacando uma carruagem. Ele pensou em ignorar, porém como foi visto por um dos bandidos, teve que lutar. Eles tinham habilidades de arma poderosas. Porém, graças ao novo cajado e todos os poderes novos, Haruka derrotou todos sem nenhuma dificuldade. Desse modo, ele conheceu Merielle, uma garota nobre e filha do senhor de uma cidade. Assim, como o local era perigoso, ela pediu que ele a acompanhasse no restante da viagem. Pensando na possível recompensa que poderia ter, Haruka aceitou. E quando ela perguntou de onde ele estava fugindo, o protagonista começou a falar muito mal da cidade que estava. Porém, isso a deixou triste, pois o pai dela é o senhor Chiomoi. De volta para a floresta, os atletas estavam prestes a terem um embate contra os delinquentes. Porém, de repente, o encapuzado apareceu e matou um dos valentões. Ele continuou a atacá-los e conseguia utilizar as armas dos que derrotou. Assim, os atletas tentaram fugir. Enquanto isso, Haruka queria muito fugir da carruagem, mas não conseguiu. E quando chegou na mansão dela, foi muito bem alimentado. Dessa forma, como ele comentou do problema de não conseguir sair da cidade, ela deu um cartão de identificação para ele, além de uma boa quantidade de dinheiro. Voltando para as garotas, ele contou que estava na casa do Lorde da cidade, e quando elas foram para mais uma missão, a terceira tentativa de fuga começou. Ele deixou um bilhete para as garotas, e usou seu cartão novo para sair da cidade. Assim, depois de um tempo caminhando, ele chegou na floresta. No entanto, ele sentiu que algo estava estranho. Andando mais um pouco, encontrou sangue, e ao seguir as pegadas achou os atletas muito feridos. Como ainda estavam vivos, ele conseguiu curá-los, e a primeira coisa que eles perguntaram foi como as garotas estavam. Os atletas contaram tudo o que aconteceu, e disseram que o inimigo roubou todas as armas que eles tinham. Além disso, eles sabiam qual era o próximo alvo do vilão, a representante de classe, por causa de sua habilidade. Eles queriam se unir a Haruka para vencê-lo, porém o protagonista negou e disse que lutará sozinho. Ao olharem o quão sério ele estava, os atletas aceitaram e foram para a cidade para se encontrarem com as garotas. Basicamente, ele fez isso porque se for derrotado, eles ainda poderão tentar proteger as garotas. Com isso, como precisava de mais poder para essa luta, o protagonista decidiu treinar, e na cidade as garotas estavam o procurando. Sabendo que o inimigo tinha uma habilidade de arma muito poderosa, ele se lembrou da luta contra os bandidos, e entendeu que precisava criar um novo poder.
Assim começou a batalhar com alguns monstros para subir seu nível. De repente ele encontrou um Rei Goblin, e depois de desviar dos golpes do monstro, criou uma nova técnica combinando muitas habilidades. Assim ele o derrotou com um golpe rápido, porém um Imperador Goblin level 50 apareceu, e mesmo com essa nova técnica ele não conseguiu vencer. A luta estava sendo muito difícil, ainda mais com o monstro conseguindo se curar. Mas ao se lembrarem como os atletas se esforçaram, Haruka não desistiu e depois de uma batalha que durou a noite inteira, ele venceu e evoluiu para o level 11. De volta para casa ele entendeu um pouco melhor como a habilidade Mestre de Nada funciona. Ela faz ele demorar mais para subir de nível, porém faz ele ter mais facilidade para ganhar novas habilidades e fazer elas aumentarem de nível. Com tudo pronto, mais tarde ele se encontrou com um encapuzado e descobriu se tratar de Tanaka. E enquanto isso, as garotas estavam voltando para a cidade depois de uma missão e se encontraram com os atletas, os quais contaram o que estava acontecendo. Tanaka era o mais inteligente da turma e tinha planejado tudo o que aconteceu até então, e além dos delinquentes, ele matou todos os outros colegas. O garoto não queria mais perder tempo com alguém inútil como Haruka, porém o protagonista não deixou ele ir embora. Tanaka não entendeu o motivo de alguém solitário igual a ele querer se envolver nisso. Porém, Haruka disse que até os solitários tinham pessoas que queriam proteger. Assim, a luta deles começou. Enquanto isso, Tsuyuri queria ir ajudar Haruka, porém os atletas a impediram, dizendo que ele conseguirá vencer. Com seus poderes, Tanaka atacou o protagonista e o fez ficar mais lento. Porém, Haruka ainda conseguia se esquivar. O vilão perguntou para Haruka como descobriu que ele era o inimigo. E então o protagonista disse que era muito estranho um gênio da matemática se unindo a alguns delinquentes. Tanaka revelou que planejava isso desde o começo, desde que ele pegou sua habilidade chamada Interferência. Com uma magia de fogo, ele pensou ter derrotado o protagonista, porém Haruka conseguiu absorver as chamas por causa da habilidade de um dos itens. Sendo sua vez de atacar, ele foi para cima, mas o vilão se defendeu e mostrou todas as armas que tinha roubado de seus colegas, e pretendia usá-las para finalizar a luta. Com vários padrões de ataques diferentes, Haruka estava tendo muita dificuldade para enfrentá-lo e acabou sendo atingido. Tanaka possui uma habilidade chamada Copycat, que o permite copiar as técnicas que viu e usar como se fossem suas. Por isso ele está atrás de Tsuyuri, em busca de copiá-la e matar todos para ter todas as habilidades. Fingindo ter desistido da batalha, Haruka baixou seus braços, e ao desviar comentou saber que Tanaka só pode usar a mesma habilidade 3 vezes. O protagonista descobriu o ponto fraco do Copycat, pois enquanto o vilão estava atacando sem parar com todas as habilidades, ele percebeu que Tanaka usou cada uma delas apenas 2 vezes. Haruka estava na vantagem, porém o vilão ainda tinha alguns truques reservados, e foi para cima do protagonista. Dessa forma ele conseguiu usar uma magia em Haruka e aparentemente o matou. Tanaka comemorou sua vitória e disse que não esperava gastar tantas habilidades com um inútil como ele. Porém, quando roubar os poderes de Tsuyuri não terá mais problema. Entretanto, Haruka se levantou, pois possui uma habilidade chamada Bem-Estar, o que torna aquela magia inútil contra ele, além que sua estatística de sorte é absurdamente alta. O protagonista contou que apenas estava se fingindo de morto, e sobre aquele poder que Tanaka usou para restringir os movimentos do protagonista, ele simplesmente usou uma habilidade chamada Fantoche, e então era como se ele controlasse seu próprio corpo por meio de fios. Dessa forma, Haruka mostrou que suas habilidades não eram ruins, e após vários ataques sem sucesso do vilão, o protagonista deu um sermão nele. No mundo deles, Tanaka sempre esteve entediado, pois a escola era muito fácil e ele odiava ver seus colegas desperdiçando o tempo deles com coisas inúteis. Quando foram mandados para outro mundo, ele se sentiu muito animado, e no momento que viu o quadro de habilidades, planejou uma maneira de sair do tédio. Assim fez tudo aquilo. Ele não conseguia acreditar que perdeu para as piores habilidades, mas continuou atacando e quando o protagonista ia dar o golpe final, foi atravessado por uma espada. Mesmo ferido, Haruka era muito mais forte que o vilão, e então com sua habilidade nova venceu a batalha. No entanto, por causa de seus ferimentos, ele estava prestes a cair no chão. Porém, os nerds apareceram para salvá-lo. Eles curaram as feridas de Haruka e contaram que depois de voltar de uma dungeon, viram todos reunidos na cidade, e ao saberem da situação foram ajudar. Assim, quando ele chegou, todos ficaram felizes. As Gals finalmente conseguiram pedir desculpas para os nerds, e agradeceram por tudo que eles fizeram. Além disso, o protagonista tentou fugir para sua vida solitária mais uma vez,
porém Tsuyuri o impediu, e ao abraçá-lo perguntou o motivo dele estar tentando ir embora de novo. Estragando o momento bonito, ela trouxe todas as garotas para darem uma bronca nele, e o levaram à força de volta para a cidade. Depois de um sonho muito estranho que teve, o protagonista foi até a guilda e se encontrou com um grupo dos nerds. Eles pretendiam ir para uma dungeon mais uma vez, em busca de um item raro capaz de mudar a forma que as pessoas veem e pensam sobre você. Ao contrário deles, o plano do protagonista é algo muito diferente: aproveitar sua vida sozinho na floresta. Porém, ele mal tinha tentado sair e já foi impedido por Tsuyuri. Ela começou a dar uma bronca nele por ter enfrentado Tanaka sozinho. Então ele se desculpou. Pensando em uma maneira de voltar para sua vida pacífica sozinho, Haruka teve a ideia de fazer todos gostarem dele. E então decidiu pegar aquele item que os nerds comentaram. E enquanto isso, aquela garota nobre estava falando com seu pai sobre a cidade, pois ele estava nervoso já que Omui fica em uma fronteira, e com o aumento do número de monstros eles estão recebendo menos visitantes. De repente um cavaleiro apareceu dizendo que tinham problemas, pois uma horda inteira de monstros estava indo para lá. No lado de fora, Haruka estava caminhando com tranquilidade, até que se deparou com esses monstros e decidiu se aquecer um pouco. Na guilda, Merielle correu para pedir ajuda, pois muitos orcs estavam se aproximando e poderiam destruir a cidade. De volta para o protagonista, ele não estava tendo dificuldades, até que precisou lutar com o rei orc, porém isso também foi uma tarefa fácil para ele. Ao andar mais um pouco, ele encontrou uma dungeon, e ao entrar nela começou a explorar, porém todos os itens que achava eram inúteis. E então ele pensou que seria mais fácil perguntar para alguém se sabia sobre como encontrar tesouros melhores. Assim decidiu voltar para a cidade para encontrar aquele vendedor suspeito. E enquanto isso, os aventureiros estavam reunidos na entrada da cidade, porém nenhum orc tinha aparecido, até que o protagonista voltou. Quando eles perguntaram sobre os orcs, Haruka revelou que já tinha cuidado de todos eles. E as garotas ficaram bravas por ele ter se envolvido em algo perigoso mais uma vez. Ele tomou mais bronca por sua imprudência, e agora não era mais apenas as garotas que estavam de olho nele. Pensando que a vida solitária que quer estava cada vez mais distante, ele decidiu que precisava encontrar o item logo, e então no dia seguinte foi até o vendedor, o qual explicou que a dungeon possui muitos andares, e ele deverá explorar em algum lugar perto do andar 50 para achar um item tão raro. Para passar por cada andar ele precisa derrotar um boss diferente, e depois de ouvir tudo o que precisava, o protagonista saiu correndo. Entretanto, os nerds estavam observando e descobriram que Haruka quer o item. E então contaram para as garotas. Assim, pensando que se ele conseguir o objeto não será bom, elas decidiram se unir para impedi-lo. E enquanto ele andava em direção à dungeon, percebeu que os seus colegas estavam atrás dele. Tsuyuri o colocou contra a parede, dizendo saber que ele estava em busca do Anel de Feromônios, o qual tem a habilidade de deixar as coisas mais favoráveis para o protagonista. Ele tentou fugir para dentro da masmorra, mas todos o seguiram. De repente, ao tropeçar, o protagonista atravessou a parede e caiu em um buraco gigante. Ou seja, graças à sua sorte gigantesca, ele conseguiu descer muitos andares sem precisar enfrentar nenhum único boss. Haruka acabou ganhando uma habilidade chamada Consciência Espacial, e por ter caído em uma armadilha agora conseguia detectá-las. Graças a esses dois novos poderes, ele descobriu que está no andar 101, e ao andar um pouco por meio de uma névoa muito suspeita, achou uma porta. Quando ela abriu, ele sentiu a presença de um ser maligno extremamente poderoso que está no level 100, e se chama Imperador da Dungeon. E enquanto isso, os outros estavam quase no andar 50, e se perguntavam onde Haruka caiu. Eles estavam decidindo se valeria a pena continuar, pois um dos garotos comentou que o protagonista conseguiria sair dessa sozinho. Entretanto, como Haruka tinha a salvado antes, as garotas não queriam abandoná-lo. Assim, depois de um discurso de uma delas, todos se animaram para salvar seu amigo. Além disso, o adversário do protagonista é tão poderoso que ele não consegue nem ao menos ver toda a extensão de seus poderes. Porém, mesmo assim, Haruka partiu para cima dele, e mesmo não conseguindo acertar nenhum único golpe, estava animado para superar a força desse inimigo. Enquanto isso, na cidade, Merielle e seu pai notaram que as nuvens na direção da dungeon estavam muito estranhas. E então ele estava com muito medo que algo muito pior do que os orcs do outro dia aparecesse. Com isso, ele disse para Merielle enviar uma mensagem para a guilda de aventureiros para prepará-los para uma emergência.
De volta para a batalha, para conseguir acompanhar a velocidade do seu inimigo, o protagonista mudou todas suas habilidades para o modo rápido. Entretanto, mesmo assim não era rápido o suficiente, e só estava conseguindo desviar dos golpes por causa de sua lente de contato mágica ter evoluído. Agora ele consegue ver um flash do futuro. Mesmo estando muito difícil e arriscado, Haruka estava se divertindo demais. Porém, não havia mais energia ou magia para ele atacar. Contudo, o monstro não atacou. Então o protagonista percebeu que aquele inimigo é diferente dos outros que ele já enfrentou, pois ele não conseguia sentir sede de sangue vindo do monstro. Dessa forma ele entendeu que o boss não tinha o matado porque não queria. Então isso o deixou com raiva. E Haruka partiu para cima do inimigo, mas foi facilmente derrotado. Entretanto, isso fez o protagonista entender que o boss estava sendo controlado por algo, ou seja, não queria estar lutando. De repente, o cajado de Haruka começou a sugar a aura que estava controlando o monstro. Então ele continuou atacando, conseguindo desfazer aquilo. O boss soltou a espada, mas aquela aura voltou. Haruka entendeu que o monstro estava sofrendo por causa daquilo. E enquanto pensava no que fazer, seu corpo se mexeu sozinho. E o garoto abraçou seu inimigo. Desse modo, a habilidade de subjugar foi ativada. E isso fez o boss ficar livre daquela escuridão. O monstro estava feliz com aquilo, e quando verificou o status dele, Haruka descobriu se tratar de uma garota chamada Angélica. Saindo daquela sala, eles encontraram a escada para subir na dungeon. Porém, o boss do 100º andar apareceu. Pensando em um modo de fugir sem batalhar, Haruka usou sua magia de terra e abriu um buraco no teto, mas isso fez o boss do andar de cima também se juntar à batalha. No entanto, quando eles pularam para a luta, caíram em cima da armadura viva. Então, como os dois ficaram com pouca vida, Haruka os derrotou com facilidade. Ao ver a armadura, o protagonista percebeu o que Angélica queria. E então, quando deixou a garota pegá-la, o corpo dela mudou. Entretanto, Angélica ficou brava ao descobrir que a armadura era amaldiçoada. E enquanto isso, os outros chegaram no boss do andar 50. E Merielle estava na guilda contando sobre sua preocupação com aquele lugar. Conseguindo outro item para a garota, o protagonista deixou feliz. Porém, um inimigo problemático apareceu, mas com o seu cajado, Haruka o derrotou com facilidade. Eles seguiram subindo pela dungeon e graças à sua criatividade, Haruka não estava tendo problema contra nenhum inimigo. Até que um boss chamado Espada Viva apareceu. Mesmo estando no andar 95, ele está no level 100. E então, estando com muita dificuldade, o protagonista decidiu deixar Angélica cuidar do monstro. Assim, com um único golpe, a garota derrotou o boss. De volta para os outros, eles estavam tendo muita dificuldade contra o boss do andar 50. E então, Kakizaki e Oda pensaram o que Haruka faria nessa situação. Assim, pensaram em um plano juntos. E quando o atleta foi atingido com uma distração, o nerd conseguiu derrotar o inimigo. Além disso, o protagonista já estava no andar 85. Porém, após um tremor, vemos que um exército de monstros estava se preparando para ir para a superfície. E enquanto isso, na entrada da dungeon, muitos ratos apareceram, pois estavam fugindo dos monstros que estavam chegando. Por causa disso, o cavaleiro que estava de guarda foi até a guilda para pedir ajuda. E o mestre da guilda entendeu que o dia da debandada finalmente chegou. Pensando no que fazer, ele pegou um documento antigo, onde diz que as dungeons são seres vivos. E quando elas crescem até o último andar, todos os monstros que não cabem mais dentro dela começam a surgir sem parar. Essa é a debandada e está escrito no papel que a dungeon morre quando o chefe do nível mais baixo é derrotado. Assim todos os monstros desaparecem. Pensando em quem seria capaz de fazer isso, Haruka apareceu na mente de Merielle. Porém, antes que ela conseguisse dizer algo, a cidade começou a ser atacada. Dessa forma, o chefe da guilda organizou os aventureiros e estava pronto para uma batalha. E enquanto isso, o protagonista estava com problemas para passar por alguns grifos. Porém, como são meio pássaros, ele deu peixe com soníferos para eles, o que fez todos desmaiarem. No outro grupo, eles estavam correndo para encontrar Haruka logo, mas deram de cara com vários lobisomens. Os aventureiros estavam com problema para lidar com tantos monstros. E então eles decidiram pedir para Haruka derrotar o último boss da dungeon, em busca de acabar com a debandada. Pensando que poderia enviar a mensagem para ele, mandaram Merielle junto de um aventureiro. E no andar 81, o protagonista encontrou um lugar cheio de água. Ele quase foi atingido, mas Angélica o ajudou. E então Haruka entendeu que aqueles monstros eram perigosos. Contudo, usando magia de gelo, ele derrotou todos sem dificuldade. Até que o boss apareceu e o protagonista precisou usar suas habilidades de surf para derrotá-lo. Continuando subindo, Haruka encontrou o Anel da Fortuna Ilimitada no andar 79. Na sala secreta do andar 77, ele ganhou uma pulseira abençoada. E o chefe do andar 75 deixou cair a joia da necromancia. Desse modo, Haruka percebeu que tinha encontrado muitos tesouros e pensou em vendê-los.
Porém, como sua sorte era absurda, percebeu que não precisava de nenhum deles. E então deu todos para Angélica. Ela ficou extremamente feliz com isso, ainda mais por eles fazerem o corpo dela voltar ao normal. Algo que o protagonista não percebeu. Os outros estudantes conseguiram derrotar os lobisomens. E quando pensaram que haviam mais monstros, perceberam se tratar de Merielle, a qual ficou chateada quando descobriu que Haruka não estava lá. No andar 74, o protagonista precisava passar por um lugar cheio de lava, e como estava sendo muito desgastante, eles precisaram descansar. E enquanto isso, Chizuyuri e os outros estavam ainda mais animados para encontrar Haruka logo, pois agora a cidade também estava em risco. De repente, o protagonista teve uma ideia, e então, colocando sua cabeça dentro de um buraco na parede, usou magia de vento para se refrescar. No entanto, isso também fez que os outros conseguissem escutar a voz dele. Assim, Chizuyuri o chamou. Como ele não conseguia escalar até lá, pediu por uma corda, o que eles não tinham. E quando Haruka iria se apressar para chegar logo onde eles estavam, Chizuyuri contou o que estava acontecendo na cidade. Entretanto, quando disseram que ele teria que derrotar o boss da dungeon, ele olhou para Angélica e disse que já derrotou o chefe final. Dessa forma, o aventureiro perguntou se ele o matou, pois enquanto o boss estiver vivo, a debandada não terminará. Mesmo ouvindo isso, Haruka não pretendia machucar Angélica, pois ela se tornou uma aliada importante para ele. Com isso, o protagonista pensou em um modo de salvar sua amiga e a cidade. Assim, disse para os outros que parará a debandada. Eles não estavam acreditando muito nisso, porém, ao contrário deles, Chizuyuri tinha fé em Haruka. Então, depois de algumas palavras dela, todos escolheram acreditar no garoto, o qual estava determinado em salvar a cidade e libertar Angélica daquele lugar. Com mais uma horda de monstros chegando, os aventureiros estavam em desvantagem e muito cansados. Porém, o mestre da guilda conseguiu manter o ânimo de todos, dizendo que Merielle conseguirá trazer reforços, e que eles eram o orgulho daquela cidade. Como estavam com pressa, Haruka e Angélica saíram correndo para os andares superiores. E então, com todo o conhecimento do protagonista e a ajuda da cavaleira, eles não tiveram dificuldade para derrotar todos os monstros que eles encontravam. Ao acharem diversos itens poderosos, Haruka decidiu guardá-los e estava chateado por ainda não ter encontrado o anel de feromônio. Angélica percebeu que ele estava cansado, então queria que o garoto descansasse, porém Haruka ainda não podia parar. No entanto, ao encontrarem um monstro que tinha o poder de colocá-los para dormir, o protagonista foi atingido e, como está exausto, não conseguiu usar sua habilidade de negar efeito de status negativo. Por ele ter desmaiado, Angélica o carregou, e vemos que os outros alunos estavam com muitos problemas. Os ataques deles não tinham efeito nenhum contra aquele boss. E então o aventureiro contou para eles que talvez precisassem solucionar um quebra-cabeças para derrotar o monstro, pois na dungeon não é sempre que eles conseguirão vencer apenas com força bruta. Voltando para o protagonista, eles já estavam no andar 59, o mesmo dos outros. Então, quando Chizuyuri seria eliminada, Haruka apareceu e tirou a imunidade de ataques do boss. Assim, Angélica o finalizou. Eles mal tinham se reencontrado e o chão quebrou. Porém, o protagonista já estava esperando por isso e conseguiu subir rapidamente. Entretanto, ele caiu de novo e dessa vez Chizuyuri conseguiu segurá-lo. Ao subir, ele percebeu um exército de monstros embaixo deles, e sabiam que se aquele exército chegar na cidade, será o fim dela. Como estavam com pressa, o aventureiro disse para todos irem para o portal de teleporte que os levará até a entrada, o que chocou o protagonista, que não sabia que isso existia. Graças a isso, eles chegaram na cidade antes daqueles monstros. Porém, eles já estavam perto e vemos que dessa vez eles não teriam chance alguma. Entretanto, Angélica estava lá e ao colocar sua espada no chão, um brilho poderoso começou a sair dela. Assim como a governante daquela dungeon, tinha poder o suficiente para eliminar todos os monstros que saíram de lá. Com isso, ela apagou todos em um piscar de olhos e eles ficaram chocados, ainda mais ao saberem quem Angélica era. Haruka contou para todos o seu plano e estava aliviado que aquilo deu certo. Ele também explicou que os monstros não foram destruídos, apenas voltaram para a dungeon por ordem de Angélica, ou seja, a cidade está a salvo. No dia seguinte, o protagonista pegou todos os itens raros que tinha encontrado na dungeon e decidiu vendê-los para seus colegas. Com isso, todos começaram a brigar pelos itens, e os garotos acabaram na pior, então Haruka decidiu ajudá-los um pouco. Dessa forma, Haruka conseguiu um modo de deixar seus colegas mais poderosos para a segurança deles. E então agora a única preocupação dele era se Angélica se dará bem com os outros. Haruka ganhou muito dinheiro ao vender os itens para seus colegas, e Chizuyuri apareceu para conversar com ele sobre Angélica. Ela acreditava que ele poderia ter usado o anel de feromônios na imperadora da dungeon. Porém, o protagonista disse que não encontrou o anel.
Quando ele disse que conseguiu fazê-la se tornar sua aliada com a habilidade de subjugar, a representante de classe começou a suspeitar dele. Com isso, pegou na mão de Angélica para que ela contasse tudo o que aconteceu, e vemos que o protagonista estava preocupado em como seus colegas a tratariam ao verem a aparência dela como esqueleto. Todas as garotas da turma se reuniram para conversar com Angélica, e descobrimos várias coisas sobre ela. Além disso, sabendo de como ela sofreu, pretendiam fazer tudo o que puderem por ela. Contudo, quando foram para o banho, ficaram em choque ao descobrirem que a garota não era um esqueleto como o protagonista disse. Ao deitar em sua cama, Haruka estava revisando os novos poderes que ganhou, e percebeu que deveria ficar muito mais forte se quiser lutar sozinho. No dia seguinte, quando ele foi falar com Tsuyuri, a garota estava nervosa, pois percebeu que Haruka não sabia que Angélica recuperou seu corpo. O protagonista disse que planejava voltar para a floresta e quando perguntou se Angélica queria partir com ele, ela aceitou. Entretanto, vemos que a representante de classe ficou com ciúmes, mas se controlou e deixou que os dois partissem. Chegando na floresta, Haruka correu em direção à sua casa, porém acabou chegando em um precipício e como Angélica escorregou, ele a segurou. Contudo, ele percebeu que ela estava pesada demais para um esqueleto. Em casa, enquanto tomava banho, ele convidou Angélica para se juntar a ele de brincadeira. Porém, ela aceitou, e Haruka descobriu que ela não era mais um esqueleto, mas sim uma garota muito bonita. Por ter sido um esqueleto por muito tempo, ela não conseguia falar normalmente, e então usou gestos para explicar o que houve. Basicamente, a armadura do boss do 100º andar restaurou o corpo dela para ativar sua maldição, e a pulseira que ele deu desfez a maldição da armadura, fazendo ela conseguir sair dela, e todos os outros itens que ela ganhou a fizeram voltar à vida. Com isso, como agradecimento, ela estava o ajudando, porém com medo de estar roubando a liberdade dela, Haruka disse que a garota poderia fazer o que quiser, e então não precisava ficar perto dele. Entretanto, o que Angélica mais quer é ficar junto do protagonista, pois ela já passou muito tempo sozinha. No dia seguinte, ele pediu a ajuda dela para um treinamento, e mesmo perdendo para a garota, teve uma ideia melhor de como usar sua nova habilidade. Depois do treino, eles cozinharam juntos como um casal, e isso estava a deixando cada vez mais feliz. De repente, a garota pegou na mão de Haruka e o levou para a cama. Mas calma que não é o que vocês estão pensando. Ela apenas quer fazer massagem nele, porém ela não é nada boa nisso. E ele teve que fingir que estava bom. Como ela ainda queria fazer mais coisas pelo protagonista, ele teve uma ideia, e então a levou para o lado de fora. E enquanto viam as estrelas, Angélica tentou falar, porém não teve sucesso. E então Haruka consolou, sabendo que ela estava se esforçando muito. No dia seguinte, enquanto voltavam para a cidade, começou a chover, e ao chegarem se encontraram com as garotas, as quais acharam interessante ver os dois de mãos dadas. Assim, tentaram pegar ela para uma conversa de meninas, mas Tsuyuri as impediu. Além disso, os garotos também queriam que Haruka contasse o que estava acontecendo entre os dois, e quando ficaram sozinhos, Angélica conseguiu falar, e disse obrigado. Com isso, o protagonista percebeu que tinha entendido algo desde que veio para aquele mundo, que todos têm seus próprios problemas, ansiedades e segredos, mas no fim eles também são solitários, mas isso não significa que eles estejam sozinhos. Assim, saindo de perto de seus colegas, Haruka disse mais uma vez que conquistaria aquele mundo sozinho. Bom pessoal, esse foi o resumo da primeira temporada de Hitoriboshi no Isekai. Se querem que eu traga outro anime, não se esqueçam de deixar o like e comentar aqui embaixo. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!